Aleluia, Jesus. Pai, em nome de Jesus, vamos nos aquietar agora, Senhor, para ouvir mais da Tua voz. Enche esse lugar da revelação do Senhor, do conhecimento do Senhor, do entendimento do Senhor, Pai. Que o Senhor acrescente a nossa mente, ao nosso coração, Pai, pela fé, o convencimento da verdade das Escrituras. Fala conosco como um pai, fala a filhos na mesa. Queremos, Pai, ouvir, Senhor, a Tua voz, a Tua direção, a Tua revelação. Nos edifica, Senhor, nesta mesa de encontro. Nos edifica como família, Pai, como igreja do Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Podem se assentar, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 3, dos versos 1 ao 6. Eu quero ler com vocês. Glória a Deus. Senhor, sabe, queimou meu coração para eu poder repartir. Isso que tem assim inflamado meu coração desde começo do ano. Nós tivemos aqui um encontro de sala de adoração, e uma das palavras que o Senhor tem me dado é olhar para João Batista, porque ele é uma figura profética, posicionado, sabe, na transição de alianças, entre a velha aliança e a nova aliança. Ele também carrega, sabe, a figura profética que as Escrituras profetizavam acerca de que ele viria antes para anunciar ou para abrir, né, ou para preparar um caminho para a vinda do Senhor, ou seja, o Senhor viria adiante, né? João é uma figura extraordinária, inesgotável. Se você for estudar e ver, sabe, as revelações, os tipos, os paralelos, as conexões, os links de revelação profética na pessoa de João, e a figura profética e o espírito que se move pela vida de João, o Espírito do Senhor. E o mesmo Espírito que estava sobre João é o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, e também agora é o mesmo Espírito que está sobre a igreja de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Somos então esse corpo místico. Jesus é o cabeça, não é? Ele veio e foi dado à luz. A mulher, né, de Apocalipse, ela dá à luz um filho, ou seja, a criação traz a forma de luz, né? Tudo foi feito nele, mas ele se permite com humildade entrar na criação, entrar na história. Então a mulher, a criação, dá à luz o filho varão, e essa semente de Deus, que encarnou na natureza humana, ele nasceu. E esse mesmo Espírito está fazendo essa boa obra. E agora esse mesmo Espírito está sobre a igreja. E a igreja, então, é esse corpo de Cristo. A primeira vinda de Jesus anuncia o nascimento dele. Mas agora está havendo também um novo nascimento. Pessoas estão compondo este corpo místico de Jesus, e esse corpo místico de Jesus, que é a reunião de todos os crentes em Jesus, que creem nas profecias, eles se reúnem em todo o mundo, em todas as nações, e nós somos essa expressão. Nós tendo ele como cabeça, nós somos movidos pelo Espírito que está sobre o corpo, porque um corpo sem espírito está morto, mas um corpo que tem espírito está vivo.
Então, a igreja de Jesus está viva. Amém, irmãos? Aleluia! É este corpo de Cristo se manifestando no mundo, trazendo luz para as trevas, trazendo o reino dos céus para a terra. Amém, irmãos? Aleluia! E João carrega profecias, figuras acerca de preparar o caminho para o Senhor. Isso aconteceu na primeira vinda de Jesus. João foi conhecido, ele é uma testemunha, mas isso também vai acontecer nos últimos dias. E a igreja de Jesus, ela está anunciando, preparando o caminho para o retorno do Messias. Amém, igreja? Amém, irmãos? Então, estudar o movimento de João, estudar o espírito que está sobre João, estudar sobre a história de João e a figura de João, é estudar também sobre uma igreja profética dos últimos dias. Amém, irmãos? Aleluia! Eu quero ir com vocês lá em Mateus capítulo 3, 1 a 6. Eu vou ler todo o sermão e as leituras aqui, as leituras que eu vou fazer na versão atualizada, Almeida, na versão Ará, entendeu? Almeida, redigida e atualizada, deve ser. Depois o irmão vai falar para mim. A versão Ará, Almeida RA, só sei que é Almeida. Preparando o caminho. Irmãos, a primeira vinda do reino, ela acontece na primeira vinda de Jesus. O reino dos céus chegou. Mas o reino de Deus, ele não veio de modo visível, ele está entre nós. Amém, queridos? Lembra que eu estou te falando que tem um corpo místico de Jesus, alcançando todo tipo de tribo, línguas e nações do mundo. E eles carregam o reino. Nós estamos levando o reino para as ruas, para as cidades, para as nações, para as pessoas. Fomos alcançados pelo reino, nascemos no reino, não só apenas servos do reino, mas somos filhos do reino, filhos da luz. Amém, queridos? Aleluia! Carregamos então a imagem do rei, a lei do rei, a lei do Pai, o coração do Pai, a herança do Pai, o reino dos céus. Aqui na terra agora, irmãos. Só que se você olhar, você não vai ver, porque ele está dentro dos crentes. E esse reino é manifestado para fora. Como nós cantamos aqui, somos os pés de Jesus, somos as mãos de Jesus, somos a mente de Jesus. Aonde a igreja chega, sendo luz, ela está trazendo o reino. Amém, irmãos? João faz o caminho e Jesus chega, trazendo o reino e anunciando. Aleluia. Em Mateus 3, 1 a 6 vai dizer: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia, ele está chegando. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Veja bem, João está pregando para a multidão e ele é um pregador da palavra. O que ele prega está baseado nas Escrituras. E agora ele vai para a referência do profeta Isaías, e aí a referência é: voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel
silvestre. Então saíam a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Amém, irmãos? Essa figura agora começa. Depois de 400 anos de silêncio profético de Deus em Israel. Israel agora se encontra cativo de uma nação, de um império chamado Roma. E durante 400 anos, Deus não fala. As Escrituras ou o arauto de Deus para no profeta Malaquias. E as últimas palavras do Antigo Testamento, está aí na sua Bíblia, é exatamente profetizando sobre a figura de um Elias. Alguém viria no espírito e no poder de Elias, e essa figura estaria convertendo o coração dos pais aos filhos, e assim Deus estaria tirando a maldição sobre a terra. É muito interessante isso, porque agora, depois de 400 anos, acabamos de ler, tem um homem chamado João na beira do rio Jordão, pregando, arrependei-vos, porque está chegando, está próximo o reino dos céus. Dizendo assim, está vindo após mim, aquele que as Escrituras dizem, o Messias, aquele que carrega a semente de Deus, aquele que vai trazer o reino dos céus para a terra. E deixa eu te dar um detalhe. Só tem uma forma de aceitar este reino. Só tem uma forma de entrar no reino. É com o coração arrependido, um coração quebrantado. Amém, irmãos? É com o coração de filho que se converte ao Pai. E é uma unidade do coração do Pai que se converte ao Filho. Amém, irmãos? Aleluia! Nós vemos isso na figura de Jesus, que carrega a figura de filho, dizendo sobre o Pai e anunciando o Abba Pai. Isso Israel nunca tinha ouvido. O Espírito e o poder profético do Espírito Santo sobre a vida de Elias, e Malaquias então vai sendo linkado, e agora está essa figura, e olha que interessante, aleluia, João, ele sai da cidade, ele vai para a região de deserto, e ele é um homem que não depende do tipo da comida daquela época. Ele se alimentava da natureza, gafanhotos e mel. Eu estou me parecendo muito com João esses dias. Não estou comendo gafanhoto ainda não, irmãos. Mas mel eu estou comendo. Né? Quero me parecer um pouquinho com João. E ele agora se identifica também como uma voz que clama no deserto. Então ele vai para o deserto, e esse movimento ele é orgânico. Ele olha para o templo, e o templo de Israel está corrompido. Ele olha para a cidade de Jerusalém, e Israel está corrompido. Ele olha para o governo do mundo, que é Roma, e ele vê corrupção. Mas ele, estudando as Escrituras e as profecias, ele vai percebendo que o seu nascimento é especial, que ele é cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e que agora João está preparando, porque ele também foi revelado a ele. Estudiosos dizem que o Espírito Santo de Deus disse para ele, entre as profecias escritas e a voz profética sobre a vida dele, de que era para ele começar a pregar e batizar no rio, até que ele encontrasse um que era o Cordeiro de Deus. Ele ia encontrá-lo ali na água.
E na água, quando ele batizasse essa pessoa, um sinal foi dado a conhecimento de João. Um símbolo como de uma pomba desceria sobre essa pessoa. E aí, meu irmão, isso acontece. Isso acontece. E João vai batizando até isso acontecer. E ele vai batizando. E ele vai batizando. O período que ele faz é de 3 anos e meio. Ele começou a pregar e até 3 anos e meio ele prega. Até que Jesus chega na beira do rio. Amém, irmãos? Aleluia. Então, esse Messias, esse que carrega um novo caminho, que abre, sabe, um novo caminho entre céus e terra. Veja bem, irmãos, o texto vai dizer: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Eu quero hoje me concentrar com você, que a gente tem um entendimento, a igreja está indo para as nações, a igreja está preparando o caminho, e o preparar o caminho é levar o conhecimento do Evangelho para as pessoas. Aonde a gente estiver, a gente vai levando. Mas, irmãos, eu queria me concentrar com você, porque o texto vai dizer assim, endireitai as suas veredas. Ele atualiza, ele pega um link de Isaías, mas Deus dá uma palavra da hora. E ele tem um entendimento acerca das profecias de Isaías, já vou ler para você entender. Ele diz, preparai o caminho do Senhor. Só que aí ele diz, endireitai as suas veredas. Não é as veredas do caminho de Deus. Está dizendo, você precisa endireitar seus caminhos, seu coração, suas veredas, seus caminhos, seu coração. O chamado, atenção, irmãos, é de um coração quebrantado, de um coração nivelado com humildade. Porque se você tiver altivez, se você tiver orgulho, sabe, irmão, seu coração está altivo. E esse caminho, irmão, é um caminho plano. Só o monte de Deus é que ficará sobre a terra. E é do monte de Deus que vem toda a lei, toda a glória de Deus. Ele reina no seu alto e sublime trono. Amém, irmãos? O que acontece é que nós nos descongregamos do céu como terra, como homem em Adão, nós nos descongregamos do cabeça do céu e da terra. E agora, então, depois também do dilúvio, a terra toda ficou, sabe, irmão, cheia de montes e vales. Não era assim no começo. No começo, irmão, Deus plantou um jardim, era um lugar plano, mas esse lugar plano era elevado de toda a terra. Era onde os céus e a terra se encontravam. Era uma montanha, um monte. E nesse monte, toda a terra, irmão, não tinha montes nem vales. Toda a terra era plana. Quem acredita que a terra era plana? Amém? Nesse sentido, toda a terra não tinha mar. Era uma terra só. Toda a terra era plana. Não tinha nenhum outro monte. Só tinha um monte chamado Monte de Deus, chamado Éden. E lá em cima, um jardim. Era como se fosse aonde o céu beija a terra, onde há comunhão do céu com a terra. Aí, irmãos, o homem pecou. E aí ele desceu. E depois nós pecamos e pecamos. E aí veio o dilúvio. E o dilúvio abriu as comportas dos céus e da terra, e toda a terra foi removida. E agora então mares, continentes, vulcões, montanhas, crateras, e agora a terra está assim. Atenção. Preparai o caminho. O Rei da glória está voltando para a terra. E só a Ele é a glória. Todos os montes elevados precisam ser
aplanados. Isso tem a ver com a geografia, a geopolítica da terra, isso tem a ver também com o espírito e a alma do ser humano. Eu também sou um monte de vales e montanhas. Às vezes eu tenho humildade e às vezes eu tenho orgulho. Às vezes eu tenho altos e baixos, eu tenho emoções, eu tenho vontades humanas, carnais e vontades espirituais. Preparai o caminho. Diminui. Ele precisa ser elevado. O monte do Senhor. Porque o reino, aleluia, está vindo para a terra. Amém, irmãos? Vamos entender isso. O velho Adão fechou o caminho pelo orgulho de sua própria vontade sem Deus. E agora o novo Adão, esse que vinha após João, Cristo, veio abrir o caminho de volta. Isso vai custar o sacrifício da própria vontade voluntária de coração. Contrição, quebrantamento, verdade de espírito, pobreza de espírito. Contra a altivez de espírito. Se você se julga poderoso, rico, se você se julga alguém importante, então o reino dos céus não vai chegar em você. Porque o reino dos céus só tem um que é elevado. Para entrar nele, irmão, precisa diminuir. Para entrar nele, precisa de um coração. E deixa eu te falar. O reino dos céus, ele não vem na geografia da terra. Porque lembra que Adão e Eva carregavam isso? Foi ali em Adão e Eva que foi quebrado. E a terra toda, então, se comprometeu sem o reino. Então, o reino, para voltar, ele volta pelo coração quebrantado. Pelo coração humilde que consegue obedecer por amor à vontade de Deus. Amém, irmãos? Por isso que Jesus falou, vocês não vão ver o reino. Não está aqui nem acolá. Está entre vocês, porque ele estava ali, e quando ele ascendeu, o Espírito Santo veio, e agora está dentro de vocês. Nós carregamos, porque o reino, irmão, a porta do reino dos céus para a terra é o coração dos filhos de Deus na terra. Se você se arrepende, se você tem um coração contrito, humilde, manso e humilde, sabe por que Jesus se destaca com um coração manso e humilde? Porque esta é a porta do céu. O céu entra no coração do humilde, e o humilde entra no céu. E ele traz o céu. Aonde ele leva a humildade e a mansidão, ele está levando o céu. Amém, irmãos? Amém, queridos? Porque no céu de Deus, e em Deus não há orgulho. Amém, queridos? Não. Quando aconteceu de ter orgulho lá, teve uma divisão. E aí que começou a guerra entre os céus e a terra. Amém, queridos? Vamos comigo lá em Isaías 40, 3-8, abra comigo em nome de Jesus. Isaías 40, 3-8, eu vou ler para vocês. Olha que lindo, irmão. Isaías 40, 3-8 diz, vós que clama no deserto. Quando João está pregando, o coração dele estava abrasado nesse texto, de Isaías 40. E diz assim, a partir do versículo 3, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Sabe o que é ermo? Deserto. Olha só, irmãos. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos
aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne o verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama. E alguém pergunta, que hei de clamar? Olha o conteúdo desse clamor. Olha o que é o espírito de Elias no espírito de João, que é o espírito da palavra, da profecia, da palavra de Deus. Aqui em Isaías, o que hei de clamar? E diz, toda carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Humildade. Todo ser humano, toda carne é pó. E se vocês acharem que tem alguma glória, ele está dizendo, eu vou abater a glória desta carne. E ele diz que a glória desta carne é como uma erva, como a flor da erva. Olha só, irmãos. A flor da erva, ela brota com uma beleza da estrutura da erva. Ela dá a flor. Só que todo mundo sabe que quando dá a flor, pode contar o dia. Ela vai murchar e secar. Ela tem uma beleza, ela tem uma glória, mas ela se esvai, ela é passageira. Nós ficamos no corpo de uma glória que se vai. Eu preguei aqui sobre o odre velho e o novo odre do novo vinho, da vida, da natureza de Deus. Tem um tempo determinado para a humanidade caída, irmãos, porque é como a flor. Parece que tem encanto, parece que tem beleza, parece que está vivo, mas logo vai cair na terra, logo vai voltar para o pó. Jovem, olha aqui para mim. Você está bonito, você está viçoso. Mulher, homem que está aqui. Você tem uma beleza, esse corpo aí tem uma glória, só que você sabe que ela vai cair na terra. Um dia a sepultura vai abrir e nós vamos ter que ir para ela. A voz que clama no deserto, a voz do espírito profético é que antes de chegar o reino, o ser humano, ele tem que se humilhar, ele tem que ser um contrito coração, pobre de espírito. Se ele achar que é rico, se ele confiar em si mesmo, se ele confiar no seu próprio entendimento, se ele confiar na sua própria força, na sua própria razão, essa é a glória de vocês. Vocês vão fazer reinos e conquistar reinos, vocês vão ter glória. Só que todo rei tomba, toda geração passa. E você não foi feito para isso. Você foi feito para viver eternamente, amém? Só que Deus está dizendo, é necessário abater esse orgulho da sua carne, da sua natureza humana. Irmãos, todo ser humano que bate no peito dizendo, eu posso, eu tenho, eu faço, tome cuidado. Há orgulho em você, e você é como a flor da erva. Vai cair. A beleza vai passar. Jovens, a beleza vai passar. Você que é rápido, você vai ficar lento. Você que é inteligente, você vai ficar esquecido. Você que tem velocidade, você que tem mobilidade, essa glória está passando. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. E diz assim, ó, toda carne clama. Alguém pergunta, que hei de clamar? Toda carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor.
o Espírito do Senhor, o sopro do Senhor. Só tem um jeito de ser movido por Deus. Só tem um jeito de concluir essa sentença, de morrer para si mesmo. É ouvir o hálito, a voz de Deus, o Espírito de Deus. Lembra que Jesus falou, ó, os nascidos de novo, eles nascem do Espírito, eles são como folhas que o vento carrega. Esses são os nascidos de Deus. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Se você carrega a voz de Deus, a boca de Deus em você, o Espírito de Deus em você, então essa erva, essa flor, ela vai cair. Só que Jesus disse, aquele que morre, crendo em mim, viverá. Aquele que carrega a palavra de Deus não morre. Ele morre porque ele tem que pagar aqui. Só que ele vai se levantar da morte. Amém, igreja? Ele recebeu o Espírito de Deus. Amém, Senhor? Endireitai no deserto um caminho ao Senhor. Amém? Irmãos, toda carne é erva, a velha natureza caída, o seu ego natural orgulhoso. Essa glória é como a flor da erva, tem pouco tempo para florescer, mas logo cai na terra. É uma beleza que passa e cai a terra. Precisamos do sopro, da voz do Senhor. É a única maneira de sermos transformados. Amém, irmãos? Vá comigo lá em Mateus capítulo 17, 7 a 13. Eu quero ler com vocês. Aleluia. Quebrantamento de coração. Você vai entender. Olha que coisa linda, irmãos. O deserto aqui, irmãos. Por que o Senhor sempre fala com deserto? Por que Deus gosta de deserto? Atenção, igreja. Sabe por quê? Porque no deserto não tem nada para o homem se gloriar. Se eu estou na cidade, eu tenho minhas propriedades, eu tenho os recursos para a minha vida. E eu me confio nesses recursos. E aí, meu irmão, você tem dinheiro, você tem plantações, você tem boi, você tem propriedades. Deserto. Vou dar aqui um símbolo. De repente você é cheio de riquezas. Você tem muito dinheiro, você tem bois, você tem propriedades. E aí você é acometido por uma doença. Essa doença abate você. Toda a beleza do teu corpo está se esvaindo. Toda a saúde do teu corpo está se esvaindo. E ninguém acha o que é. Mas você precisa estar na UTI. E cada diária na UTI, no tempo que eu sabia, era R$5.000. Agora deve estar uns 10 conto. Você, lá na UTI, aqueles que estão cuidando de você, vai torrar todos os bois que você tem para mais um dia respirando. Vai torrar as casas que você tem, as riquezas que você tem. Tudo. E se a família falasse não, a gente perde tudo. Se tiver uma esperança, a gente vai lutar pela vida. O que eu estou te dando esse exemplo é que a UTI é como se fosse um deserto. Lá na UTI eu não tenho nada. Nada, nada, nada. Você está sustentado pelos aparelhos. Se desligar aqueles aparelhos, já era. Quando Deus quer tirar o orgulho do homem ou do povo dele, tem um lugar especial, um cantinho, que Deus leva a gente. É para o deserto. Por isso que João vai para o deserto.
É por isso que João não come a comida do mundo, nem se veste com as roupas do mundo. Porque tudo que o mundo pode dar, se passa. E ele agora é uma figura que não depende, ele é um homem que vive no deserto. E é lá no deserto que Deus está falando e sustentando o profeta. Amém, irmãos? Atenção, igreja. Se te tirarem as riquezas, se te tirarem as capacidades que você tem, será que você consegue obedecer a Deus? Será que consegue andar com Deus? Olha só, irmãos. É lá no deserto, o caminho que prepara a vinda do reino é essa. Vocês têm que desapegar de qualquer riqueza desse mundo, porque a riqueza que está chegando para vocês é uma riqueza dos céus, e ela não se compara com as coisas dessa terra. Então, para vocês aprenderem a natureza dessa riqueza, vocês têm que ir para o estado de nada. E é esse espírito, irmão, é essa mente, esse coração quebrantado que carrega, que encontra o reino dos céus, irmão. Amém, queridos? E o que eu quero dizer, irmão, é que você pode sim ter posses, você pode ter riquezas, mas se você é do reino, você sabe que a sua prioridade não são essas coisas. A sua prioridade é o reino, a justiça do reino. Você busca em primeiro lugar o reino. E essas coisas são coisas que são acrescentadas. Porque se elas forem tiradas, tanto faz. Você sabe em quem você confia e você é especialista em viver no deserto. Em brotar e jorrar vida no deserto. Amém, queridos? João é um homem do deserto. João é um homem que come gafanhotos e mel silvestre. Quem é que vai controlar esse homem? Qual país, qual governo que vai parar esse homem? Ninguém. Qual é o reino que para esse homem? Nenhum reino. Porque o reino dos céus o dirige. O reino dos céus o alimenta. Amém, queridos? Amém, irmãos? Ele compreendeu a sua fonte de riqueza, a sua fonte de vida é o reino dos céus. Amém? Lá em Mateus 17, 7 a 13, eu quero ler com vocês, vai dizer assim: aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão a Jesus. Vou te dar o contexto. Jesus vai para o monte da transfiguração, leva Tiago, Pedro e João. E aí, irmãos, Jesus, ele é transfigurado. E o que eles olham agora para Jesus é um brilho extraordinário. Só que acontece deles verem lá Elias e Moisés conversando com Jesus. Pensa numa chapada. Eles ficam tão chapados de ver aquela glória. Jesus está indo com eles. Não, vamos para o monte que eu vou te mostrar um negócio. Vamos para o deserto que eu vou te mostrar um negócio. E eles caminharam 6 dias. No 6º dia de caminhada no deserto, eles subiram para um monte. Aleluia. E lá no monte, Jesus mostra a sua glória. Elias e Moisés é visto pelos Tiago, João e Pedro no barquinho. Amém, irmãos? Eles vêm. E olha só que interessante, eu estou lendo isso aqui para você dizer assim, porque quem toca neles agora é só Jesus. E o que eles veem agora é só Jesus. Por que eu estou te falando isso? Porque os espíritas pegam esse texto, pegam o texto que eu estou falando, tudo aqui sobre Elias, espírito de Elias, e vão falar da reencarnação. Não é isso. E eu estou te dando destaque aqui. Aproximando-se deles, não é Moisés nem Elias que aproxima-se deles.
Eles viram Jesus, eles viram com os olhos duas figuras, Moisés e Elias. Mas quem toca neles é Jesus. O texto vai dizer, tocou-lhes Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Abriu-se uma visão. Jesus está lá e a visão é Jesus glorificado e duas figuras que a Bíblia identifica como Moisés e Elias. Porque alguns espíritos vão dizer que esses Moisés e Elias vieram na terra. Atenção! Os próprios discípulos vão dizer que é uma visão. Assim como hoje o dom do Espírito que estava sobre Elias, sobre os profetas, sobre Jesus, que é o Espírito Santo que está sobre a igreja, nos dá o dom de visão. Nós podemos ver, Deus mostra. Assim também eles foram chapados pelo Espírito e eles têm uma visão. Amém, queridos? E olha o que diz o texto. Versículo 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão. Amém, queridos? Amém, irmãos? Então, cai por terra o argumento espírita aqui de reencarnação. Os apóstolos, depois, você vai ler na Bíblia, eles vão falando, olha, vocês sabem da visão que nós tivemos lá no Monte da Transfiguração. Nossas mãos o apalparam. Amém, irmãos? Então, o pregador que diz que Moisés e Elias desceram e pisaram ali, irmão, corrija aí. Aquilo foi uma visão profética, uma visão simbólica para o entendimento espiritual de Pedro, João e Tiago. Amém, irmãos? A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Amém? Mas os discípulos interrogaram, por que dizem, pois os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Olha que interessante, porque os judeus, eles estudavam a Bíblia, e estava profetizado que Elias tinha que vir antes do Messias. E agora eles dão uma olhada, tem uma visão de Elias. Ali era para testificar os textos sagrados, de que Elias é uma figura, ele está ali junto com Moisés. E olha só o entendimento que Jesus vai dando para eles. Então Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que, olha o que Jesus está dizendo, que Elias já veio. E não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Amém, irmãos? Por que a visão foi aberta? Porque Jesus tinha que testificar para eles que o entendimento das profecias que estava sendo feito ali agora, que Jesus era o Messias. Então, ele declara, pelos textos proféticos, o entendimento, Jesus vai dizer, ele tinha que mostrar Elias, para eles entenderem, olha só, isso aqui é o Espírito, e está sendo feito. João é o Elias. Amém, irmãos? Amém? No Espírito e no poder profético do ministério de Elias. Amém? Lucas 1,17, eu quero ler com vocês. É o texto também do Antigo Testamento, mas Lucas registra, dizendo, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Amém, irmãos? Esse mesmo espírito e poder está no meio da igreja. Amém, irmãos? Nós somos a companhia de João Batista. Amém, queridos? Nós somos a continuação profética. Nós somos aqueles que anunciam, que preparam o caminho, porque ele está chegando. Amém, igreja? Assim como João lá no deserto, vinha para a cidade, profetizava, Jesus, aliás, o reino está chegando, arrependei-vos. Nós, igreja, somos esse corpo profético do Espírito, né, e do poder de Elias, nessa figura profética, para profetizar sobre as nações. Amém? Veja bem, irmão, e nós temos
uma figura interessante do deserto. A igreja, ela precisa ser especialista em quê, irmãos? Em não confiar em si mesmo, nem nas suas riquezas terrenas, porque a gente é especialista no deserto. Amém, irmãos? Nós temos aqui, podemos fazer gestão de riquezas, mas é como se não tivéssemos. Porque se você se apegar a essas riquezas, você perdeu o reino. Porque você não pode servir a dois senhores. Amém, irmãos? Em Tiago 1, 9 a 12 vai dizer: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Olha aí o texto profético. Então, o que o texto profético está querendo dizer? Está querendo dizer que o preparar do caminho não é só a igreja que vai às nações, mas é o Espírito do Senhor que está preparando o seu coração e a sua mente para sair do sistema do mundo, das riquezas do mundo, da confiança dos governos, porque você é a igreja, você se movimenta pelo Espírito que sopra sobre o corpo, que é a igreja de Jesus. Amém, irmãos? Você, irmão, como igreja, tem que ter um entendimento renovado da figura profética que carregamos, do reino que agora está em nós e que estamos anunciando às nações, às pessoas. Amém, irmãos? E ele está dizendo: se você é pobre, que você se glorie na dignidade. Irmão, você tem pouco, seja digno. Que o seu pouco seja com justiça. Que o seu pouco seja com generosidade. Que o seu pouco seja com fidelidade. Seja com trabalho e suor do seu rosto. Se você é pobre, seja digno. Amém, irmãos? Brilhe. No pouco, fidelidade. No muito, fidelidade. Amém, irmãos? Aí está dizendo, se você é rico, aí, irmão, tem uma palavrinha para nós, que somos ricos. Amém, irmão? Cadê os bilionários da igreja? Dá um amém aí, irmão. Não recebeu. Se você é rico, no que o rico vai se gloriar? Nos bois? Na caminhonete? Na roupa de marca? No dinheiro? No salário? Na posição? Na reputação no meio da igreja, no meio da cidade? Não! Na sua insignificância. A riqueza para mim é como se fosse a flor da erva. Passa, não dependo dela. Eu gerencio ela, faço o reino acontecer, sou generoso, cuido da minha família, trabalho que nem, sério, trabalho mesmo que precisa trabalhar. Vou atrás, irmão. Deus te abençoe, trabalhe e prospere. Só que saiba de uma coisa, se você ficar com muito, se você ficar rico, só tem uma coisa para você se gloriar: na insignificância da riqueza. Não na sua insignificância, porque você tem muito significado para Deus e para o reino, amém, irmãos? Mas para a insignificância das riquezas. Assim como, irmão, você não pode olhar para a pobreza e dizer, eu sou pobre, e fica fazendo aniversáriozinho, e fica, sabe, irmão, não quer sair da pobreza. Você nem é digno de ser pobre. Eita, agora lascou. Porque pobre eu sei que sou. Agora, eu nem sou digno de ser pobre. Seja um pobre digno. Seja um rico. Que não se gloria em si mesmo, nem na riqueza que tem. O rico, irmão, está estampado. A orientação do céu para o rico é: você, o que você tem é insignificante para mim. Se você pegar esses tesouros e transformar, investir num tesouro do céu, se você fizer desse tesouro obras que transformam essa riqueza em riquezas do céu, você entendeu? Amém, queridos? Então, irmão, se você tem pouco ou muito, a questão não é essa. A questão é, se você crê no reino, você vive como prioridade o reino. Você é pobre? Busque primeiro o reino de Deus.
seja digno do reino. Você é rico? Busque em primeiro lugar o reino. Rico, seja digno do reino. Porque nesse reino do mundo eu já tenho muito. Tem muitos ricos, irmão, que estão colocando o seu coração neste mundo, nas riquezas, como flor de erva, numa força que vai para a sepultura, numa beleza que vai para a sepultura, numa inteligência que vai para a sepultura, numa vida que vai cair na terra. Busque em primeiro lugar o reino. Ele chegou. O reino dos céus chegou. E o orgulhoso, sabe por que malha tanto o rico? Porque ele confia nas suas riquezas e não confia em Deus. Amém, igreja? Meu Deus. Olha o que diz. Porque o sol se levanta com seu arder calor, e a erva seca e a flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seu caminho. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus te dá o maná de hoje, mas você, irmão, não confia na medida de Deus, e você quer acumular para amanhã, para depois de amanhã. O Senhor está me preparando assim para ministrar uma série chamada Viva o Hoje. Você vai aprender na palavra de Deus tudo que Deus dá para a gente viver no hoje. Essa é a medida da eternidade, essa é a medida do tempo. Para viver o hoje, irmão, você não precisa. Você, quem aqui tem casa, diga amém. Quem tem guarda-roupa? Quem tem muita roupa guardada no guarda-roupa? Agora eu te pergunto, para você viver um dia, você precisa de todas aquelas roupas? Qual que é a medida do hoje? Pouco. Quem está com a picanha congelada lá na geladeira? Você abre a geladeira, tem lá, não tem ou não? Você vai para a despensa de casa, tá lá, não tá? Irmão, nós estamos numa fase, irmão, que eu moro aqui, do lado do Aguiar. Você for lá em casa e fala, vamos beber água. Tem que correr lá no Aguiar. A minha despensa é o mercado, né? Abre a porta. Hoje você faz isso. Chega na sua casa, abre o seu guarda-roupa, chega na sua geladeira, abre ela, chega lá na sua despensa, abre ela assim e vê 10 quilos de arroz lá. Congelador cheio de carne. Receba. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Para viver o hoje, é uma medida simples, pouca. Você passa um dia. Não se preocupe com amanhã. O ontem você não tem. O amanhã você também não tem. Você só tem o hoje. É necessário aprender que entre a pobreza e a riqueza deste mundo é necessária humildade. Na pobreza, dignidade. Na riqueza, insignificância. Entre o pouco e o muito, sempre fidelidade, prioridade ao reino que já está entre nós, ao reino que está vindo quando Jesus vier. Amém, irmãos? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João, irmão, ele tem um coração, ele olha para ele e fala assim, eu não posso me orgulhar, que eu diminua, que o Senhor cresça. João vai desaparecendo, João vai se desfigurando, ele não usa mais a roupa do mundo, ele não come mais a comida do mundo. João vai zerando a natureza humana, para que a natureza de Deus
João vai saindo do reino do mundo e vai entrando no reino dos céus. E o reino dos céus vai entrando em João. E quando isso acontece, ele chega. O reino chega, Jesus chega. E ele diz: é esse. É esse. É esse. Eu não sou digno nem de levar suas sandálias. O João se humilha diante daquele que vem. Você se humilha diante dele? Amém, irmãos? Jesus vai pregar dizendo, o Sermão do Monte, que bem-aventurados, humildes ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se você bater no peito e dizer, eu estou confiante porque eu tenho. Amanhã, se você não tiver, você não tem essa confiança toda. Você se acha rico de espírito. Você se acha animado. Você se acha porque você tem algo para se segurar. E se você não tiver nada para se segurar, se Deus te levar para o deserto, se Deus te levar para uma UTI e te zerar, você vai crer no reino dos céus. Porque Jesus está dizendo que o reino dos céus é daqueles que têm um coração simples, um coração humilde, um coração contrito, um coração quebrantado, um coração manso e humilde. Você não pode confiar em si mesmo, você não pode confiar na sua força, nas riquezas deste mundo. Você não vai entrar no reino. Jesus vai dizer, não acumulem para vocês outros tesouros sobre a terra, onde a traça e o ferrugem consomem, corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntei para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Mais para frente Jesus vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Mais para frente, Jesus vai concluir Mateus 6, dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Paulo vai nos ensinar. Filipenses 4, 11 a 13. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente no pouco. Lembra do texto que eu li? A extrema pobreza, com a grande alegria, resultou numa rica generosidade. Paulo aprende isso, dizendo, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver com dignidade. Eu sei que o pão de cada dia é Ele que me dá. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o que ele diz, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece é aquele que faz uma nuvem no deserto, que à noite, no frio, ele faz uma coluna de fogo e me aquece. Irmão, que você seja elevado, que você tenha posições, que você tenha riqueza. Mas a coisa mais linda que eu olho é quando eu vejo pessoas que têm muito, muito, muito. Eu vejo Deus. Essas pessoas são humildes. Ela tendo ou não tendo é como se fosse a mesma coisa. Eu sei que isso é uma jornada para amadurecer.
Mas eu fico impactado, há uma imagem de Deus nisso. E quando eu vejo gente pobre, 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 irmãos, que tem muito pouco, são os que mais dão na casa de Deus. Quando você vê um pobre, e ele só tem um pouquinho, e ele olha para o outro, e ele reparte esse pouquinho, eu vejo ele. Aonde que vocês me viram? Por acaso eu fiquei com fome ou com sede? Eu vejo Deus ali. Eu vejo Deus num homem rico, cheio de coisas, e é como se não tivesse. Porque a confiança dele não está nas riquezas deste mundo, está no Deus dos céus e da terra. Amém, irmãos? Tiago 1,12 vai dizer: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deixa eu caminhar aqui. Isaías 40, lá no começo, 1:5, eu quero te concluir, para você entender, os textos proféticos, eles são difíceis, tem que cavar, e eu quero ensinar a igreja a amar as profecias, porque seremos maduros como igreja, se não desperdiçarmos as profecias. Paulo vai falar, para a gente se agarrar aos textos proféticos. E lá em Isaías 40, profeta Isaías 1:5 vai dizer: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhes que já é fim do tempo da sua milícia, da sua guerra, da sua prova, que a sua iniquidade está perdoada, igreja, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Ele perdoa todos os nossos pecados, amém, irmãos? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas ao nosso Deus. Todo vale será aterrado, nivelado, todos os montes e outeiros, e o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne o verá, pois a boca do Senhor o disse. Eu estou indo para você agora, linkando você lá para o fim da história, em Apocalipse, capítulo 12, versículos 4-6, eu quero ler para vocês, diz, olha só, irmãos, eu estou te dando um entendimento, de que o que vai sobrar, é um alto e sublime trono de Deus sobre a terra, aonde céus e terra se encontram. Nós agora estamos numa terra de sentença do pecado. E Ele está dizendo, eu perdoo os pecados de vocês. E eu vou trazer um novo céu, eu vou trazer uma nova terra. Eu vou aplanar os caminhos. Faça isso com o meu espírito em você. Ande com o meu espírito, deixa o hálito da minha boca. Deixa o vento do meu espírito soprar. Para que você seja renovado, transformado na maneira de pensar, para poder alcançar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E deixa eu te dar uma visão do futuro, igreja. Lá no futuro, já está profetizado, a terra vai voltar para o seu lugar. O Apocalipse, meu irmão, é uma sentença da terra voltando, é Deus aplanando os montes. Vai ficar de novo, igreja, uma terra só, não haverá mais mar. Se você ler Apocalipse, não haverá mais mar, haverá um monte, uma cidade que desce do céu e se encontra com a terra, é a cidade de Deus, o monte. Aleluia, é isso que vai ter, irmãos. Em Apocalipse 12:4 vai dizer, a sua cauda arrastava 1/3 da parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Versículo 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto,
onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Amém, irmãos? Deixa eu te falar. Satanás arrastou 1/3 na rebelião. Isso já aconteceu? Já aconteceu? Amém. Diz que Satanás ficaria na espreita. Lembra que Deus falou assim, ó, o filho da mulher vai ser inimigo, a sua semente contra essa semente. Satanás ficou o tempo todo evitando de Jesus nascer. A virgem deu à luz um filho. Ele nasceu, isso já aconteceu? Aquele que vai reger com cedro de ferro todas as nações, amém, igreja? Já. Agora eu te pergunto, a mulher já fugiu para o deserto? Para um período de 3 anos e meio? Não. É a grande tribulação. Seremos como João Batista. As roupas nós não vamos comprar mais no mercado. E o que vamos nos alimentar também não vem do mercado. Porque talvez, irmão, se você for selado, você não vai poder nem comprar, nem vender. Nós não vamos ficar mais na cidade. Nós vamos para a cidade para profetizar. O rei está voltando. Amém, igreja? Eu estou te falando de um futuro da grande tribulação. E eu creio, irmão, que esse tempo está chegando. Amém, igreja? Até lá, irmão, você tem que viver como se estivesse. Você tem dinheiro? Como se você estivesse no deserto, dependendo de Deus, esperando, anunciando a volta de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. João Batista. Fique de pé. Aquieta seu coração. Essa é uma mensagem que você precisa ouvir. Eu orei no começo por entendimento, por revelação e conhecimento de Deus. Talvez num tempo futuro, igreja, talvez em qualquer prova que você vai passar agora, talvez no pouco que você passar ou no muito que Deus te levar, você precisa lembrar dessa palavra, dessas promessas de Deus. Não confie em si mesmo. Não confie na sua força, nem no dinheiro que você tem. Você não pertence mais a esse mundo. Você está no mundo, mas você não é mais daqui. É Deus que dá o alimento todo dia para você. Não é você sozinho. É Deus com você, porque se o dia que você ficar sem Deus, você cai na terra e definha. Seja humilde. Quebra esse orgulho. Para de se apegar ao que você tem ou ao que você é. Apresente a Deus um coração humilde, contrito, quebrantado. Eu quero ler para vocês Isaías 57, 14 a 19, que diz: Disse-a, fecha os teus olhos, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Quais são os tropeços que está te agarrando nessa vida terrena, nessas medidas terrenas, nesse orgulho do seu coração? Tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Olha o que ele diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, de coração, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o espírito definharia dentro de mim o fôlego da vida que eu criei.
Por causa da indignidade da sua cobiça, terra, homem, natureza humana, eu me indignei e feri o povo, escondi a face, indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Esse caminho que você está preparando é de rebeldia, ou é um caminho de um coração quebrantado e humilde? Tenho visto os seus caminhos e os sararei. Tenho visto os seus pecados, eu vou te perdoar. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação. Tem uma esperança aí, homem, a saber, aos que dele choram. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor. Eu os sararei. Aleluia. Deus se assenta num alto e sublime trono, mas o reino dos céus, aonde Deus tem um trono, Ele também faz um trono, Ele também reina com seu reino. Aonde, irmão? Num coração quebrantado, num coração arrependido, num coração humilhado. Fecha os teus olhos, eu quero convidar o ministério, a mesa. Queridos, você vai me perdoar de novo pelo tempo. Não consegui fechar às 9h da noite. Mas eu gostaria muito de ficar um tempinho a mais, só mais um pouquinho. Se você tiver um compromisso, por favor, fique tranquilo, pode sair. Mas se você quer ficar, fique um pouquinho mais. Mas o Senhor está na mesa, o Senhor está na casa. E eu já apresento para Ele minhas falhas. Eu já apresento para Jesus minha impontualidade. Eu não consigo, Senhor. Aleluia. Feche os teus olhos. Eu quero pedir para que vocês cantem a música É Ele. Pode ser? Aleluia. Voz que clama no deserto. É lá no deserto, é lá no pouco, que Deus está nos preparando. Fecha os teus olhos. Adore o Senhor. Quando foi que você se perdeu com as medidas dessa terra? Quando foi que você caiu do primeiro amor? Quando foi que você começou a vender a sua alma para a moeda do mundo? Que você acha que ser importante é ser rico. Quando foi que você voltou aos tropeços que te atrapalham a preparar o caminho para Ele? Seu coração, seu ego, o Espírito te manda dizer: prepare o teu caminho, porque o Rei está voltando, e toda a terra será dele. Todo ouro e toda prata é dele. Santo, santo é o Senhor. Quando é que você vai conseguir olhar para o mundo e se separar dele? Desapega, irmão, deste mundo. Viva no mundo, mas não como o mundo. Oh! Eu sei que Ele vive. Eu sei que Ele reina. Oh, é incomparável. É por isso que nos dias de prova, só aqueles que contemplam quem Ele é
vão conseguir dar a sua vida por Ele. Oh! João amou Jesus, João se humilhou, João aprendeu de Jesus a ser manso e humilde de coração. E sabe qual foi a recompensa que João recebeu nesta vida? Uma bandeja de prata. Os governos deste mundo, os poderosos deste mundo, vão querer a cabeça dos amigos do noivo, vão querer a cabeça. Só que a nossa vida, irmão, não nos pertence. Os nossos dias não nos pertencem. A nossa roupa não é nossa, o nosso dinheiro não é nosso, é algo que Deus dá. Mas o dia que Ele quiser de volta, nós o entregamos, nós o dedicamos para Ele. João tinha certeza que Jesus iria se entregar na cruz pelos pecadores. E então João entrega a vida por Ele. Jesus entregou a vida por você, e Ele está te convidando a fazer o mesmo. Morra! Morra para si mesmo! Se humilhe! Você está sobrecarregado? Você está cansado? Venha após mim. Venha a mim. Eu vou te dar descanso. Aleluia! Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Oh! Ele virá. Oh! Aleluia! As verdadeiras riquezas Ele vai te entregar. O reino. Vinde, benditos do meu reino, para a herança que lhe está preparada desde a fundação do mundo. Oh! Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Aleluia! Aleluia! Santo, santo é o Senhor. Verdade. Aleluia. Deixa eu te falar o que você tem. Olha aqui para mim. O que você tem de verdade agora? Você só tem isso aqui, ó. Quando termina de soprar, começa de novo. Esse fôlego de vida foi Ele que te deu. Se você for parecido com Ele, você vai querer dar para Ele de volta.
cada respirar seu. Quando você puxar de novo o fôlego, lembre-se, solta para Ele, devolve para Ele, devolve para Ele. É isso que nós temos. Para onde eu irei, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Santo é o Senhor. Pegue na mão do seu irmão. Pai, Abba, Abba, livra-nos do mal, dá-nos o pão de cada dia. Nos leva, Senhor, a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Seja o teu nome santificado em nossas bocas, em nossos corações, em nossa cidade, em nossa nação. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Livra-nos do mal, livra-nos do mal, porque teu é o reino, porque tu é a glória, porque teu é o louvor, a honra. Santo Senhor, te adoramos, te bendizemos. Guarda, Pai, os meus irmãos, se revela a eles. No deserto, Pai, faz uma fonte a jorrar. Em nome de Jesus, seja assim, Pai, o milagre da tua providência, o milagre da tua revelação sobre esta igreja do Senhor, que se prepara, que prepara o caminho para a volta do Senhor. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Diga para o seu irmão, diga para ele: vai, prepare o caminho do Senhor. Amém, igreja? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua semana, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos.